Boa tarde a todas e todos. Hoje nós vamos, no nosso encontro, falar sobre mais uma vanguarda do século XX, vanguarda artística, que é o futurismo, e eu espero que todos gostem, né? Há partes interessantes que envolvem o futurismo, que estão relacionadas à história, e por isso ele é um tema também pedido em provas de Enem, enfim, e nos ajuda a compreender o contexto do século XX, das guerras, etc. Então, vamos lá, vamos começar a tratar dessa vanguarda artística. O futurismo, ele surge em 1909, né, a partir de um manifesto, um documento escrito que foi publicado num jornal francês, Le Figaro, e o interessante dessa vanguarda, que nasce concomitantemente com outras que nós já vimos, com o cubismo, com o fauvismo, né, e outras que ainda vamos ver, essa vanguarda que também foi influenciada pelo impressionismo, por alguns pintores pós-impressionistas, pelo pontilhismo, que nós vimos na nossa aula de precedentes das vanguardas europeias, né, de arte moderna. Essa vanguarda do futurismo, diferentemente de algumas outras vanguardas, ela declara expressamente qual é a sua proposta artística, a razão da sua existência, né, quais são suas características, seus traços, o que nos ajuda, nós que, né, estamos estudando para a prova do Enem, nos ajuda, porque eles são expressos, ou seja, nós não temos que compreender ou interpretar o que eles estão fazendo ou desejando, eles mesmos já num manifesto, num documento escrito e publicado nesse jornal francês, Le Figaro, em 20 de fevereiro de 1909, já disseram a que vieram, porque que eles estavam fazendo parte dessa vanguarda, o que eles pretendiam e por que a arte deveria ser do jeito que eles indicavam ali naquele manifesto que nós vamos ler juntos hoje na aula. Então, é importante a gente reter, né, a gente guardar que todas essas vanguardas que nós estamos estudando, elas ocorrem quase ao mesmo tempo, elas se retroalimentam, elas conhecem umas às outras, elas se influenciam, são influenciadas, e isso é bastante importante, enfim, historicamente, e também para a gente depois saber diferenciá-las, saber que, embora o futurismo tenha traços bem parecidos com o cubismo, ele tem propostas tão definidas e umas características tão peculiares, tão suas, que a gente não vai confundir ao ver uma determinada tela, como já aconteceu em prova do Enem, de haver, como a gente vai hoje resolver ao final da aula, de haver uma pintura de um artista futurista e se perguntar, né, quais eram as características dessa vanguarda a qual pertencia aquela obra, tá bem? Então, vamos lá, já dissemos que surge no início do século XX, em 1909, com o manifesto de um italiano. Esse movimento artístico moderno da Europa, esta vanguarda do início do século XX, ela é fundamentalmente italiana na sua origem. No momento do manifesto, que vai ser um instrumento de difusão dessas ideias artísticas futuristas para a Europa e até a Rússia, como vamos ver, esse movimento, então, nasce na Itália, com artistas italianos. E é importante, desde já também, dizer que o futurismo ele tem uma manifestação muito importante na literatura. O artista que primeiro faz o manifesto do movimento e depois se junta aos demais artistas, né, os convida, né, a participar do movimento, é um literato, é um escritor, um poeta, né, Marinetti, um italiano.
né? Então, o Filippo Tommaso Marinetti, em 20 de fevereiro de 1909, publica num jornal francês, né, um jornal parisiense, Le Figaro, esse manifesto, que, como nós vamos ver ao longo da aula, era uma forma de expressão de propósitos artísticos muito comum no início do século XX pelas vanguardas, né? Nós vimos, na aula de Semana de Arte Moderna Brasileira, de 1922, que também houve, um pouquinho depois dessa semana, alguns anos depois dessa semana, um manifesto antropofágico. Manifestos eram formas, né, fórmulas, formatos de expressão dos propósitos artísticos dos movimentos, das ondas, das vogas artísticas daquele momento, muito comum, muito ordinário. Era comum haver esses manifestos e o futurismo começa, né, com esse manifesto. Nós vamos ver que nas artes plásticas, vimos já que ele existiu também de forma expressiva na literatura, na poesia e também nas artes plásticas. Então, há dois veios artísticos, né, que são em que esse movimento se manifesta, está presente, né? Nós vamos ver que esse movimento é composto tanto por este poeta, era o único escritor desse grupo primeiro, né, que fundou o futurismo, quanto por artistas plásticos e até um músico que era artista plástico, que nós vamos ver, né? Esse grupo, então, ele se forma, mas ele ganha expressão, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, pictórica, ou seja, ele ganha expressão mais estabilizada, uma forma, ele ganha uma certa forma nas pinturas e nas esculturas, ou seja, nas artes plásticas, quando todos os integrantes desse grupo futurista entram em contato com cubistas na França. A gente vai chegar nesse ponto. Então, a gente já percebe que, desde o início, o futurismo tem uma relação forte e importante com os impressionistas e pós-impressionistas, porque são os precedentes e alimentaram todas as vanguardas, mas especialmente com outra vanguarda que surge naquele mesmo momento, que é o cubismo. Muito bem, nós falamos então que o Filippo Tommaso Marinetti, nós vamos falar com detalhes daqui a pouco sobre ele, quem era, onde ele nasceu, o que ele fez. Ele decide, em 1909, publicar esse manifesto, já dizendo que esse movimento existe, que esse movimento é a estética que deve ser perseguida, que deve ser a estética, enfim, artística ideal naquele momento, e a gente vai entender por quê, né? Tem traços nessa estética que decorrem diretamente daquele momento histórico que se está vivendo ali, né? Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, né? Nesse manifesto, que nós vamos ler juntos agora, o que se proclama, né, o que o Marinetti proclama em vários artigos, ele faz 11 artigos, né? É uma ruptura com o passado e uma aproximação do homem com a máquina, com a velocidade e o dinamismo do então novo século XX, né? Então, vamos percebendo desde o início que a palavra velocidade, que a palavra máquina, até automóvel, tecnologia, tudo isso vai ser algo central, né? Até para definir o que é belo para o futurismo, né? Nós vamos ver agora, nesse manifesto, que eu os convido a ler comigo. Vamos ler os artigos e nós vamos começar a entender o que propunha, né, o futurismo como estética, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, né? É importante nós retermos que ele foi um movimento muito forte na poesia e na literatura também. Ele começa, então, na Itália, se difunde, mas ele começa na Itália, e o grupo que o cria é de italianos, como nós vamos conhecer. Mas o que o Marinetti, que foi esse poeta que proclamou, né, as linhas gerais, os princípios gerais do futurismo, colocou nesse manifesto de apresentação dessa vanguarda ao mundo em 1909.
No artigo 1º, nós lemos: nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor. Aqui, vamos lembrar que quando aqui eles dizem queremos cantar, há uma referência, uma remissão ao caráter lírico, ao caráter também que havia no passado, né, do poema do Ocidente, em especial na Grécia, de os poemas serem cantados, os aedos ouviam as musas, e aí com liras eles cantavam os poemas. Então, quando ele coloca, ele é um poeta, o Marinetti, cantar o amor ao perigo significa representar esse amor ao perigo tanto nas poesias, aqui há uma referência a essa origem musical, né, dos poemas no Ocidente, e outras formas também de expressão artísticas, até a música mesmo, né? Mas aqui há uma remissão maior ao poema. Ele é um poeta, né? E por que o amor ao perigo, a energia ao destemor? Os futuristas acreditam que esse é o momento de uma explosão violenta de um novo tempo provocada pelo homem, né? O homem deve, com audácia, agora o artigo 2º, coragem, audácia e rebelião. O início do século XX era o início onde era um momento em que se acreditava em revoluções, em rebeliões, onde o confronto armado e violento era não só expectável, era algo possível, como desejado. Nós vamos ver que há um momento ali no iniciozinho, antes da Segunda Guerra, que todos estavam esperando a guerra. Era apenas acontecer uma faísca, que aconteceu, né, como nós vamos ver, com a morte do Franz Ferdinand na Sérvia, um motivo qualquer para que a guerra acontecesse. Havia um desejo pela guerra, e isto está aqui nesse manifesto, né, bem antes de a guerra acontecer, que a guerra é de 14, que a gente está 5 anos antes da guerra, mas o momento era esse, de aspiração para um confronto armado na Europa, né? Então, a coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais da nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Isso está no artigo 3º. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, e quando eles falam agressivo, é de agressividade mesmo, de violência mesmo, física, o que for. A insônia febril, o passo de corrida, e isso é importante, porque corrida diz respeito ao movimento, né, a transformação, a progresso, a futuro, o salto mortal, o bofetão e o soco, né? A violência é algo que é proposto, que é desejado nessa estética, né? A violência, o elogio à guerra, estão ligados a uma busca pelo futuro, enfim, a energia, a transformação, porque eles estavam no início de um século, né, de uma Europa que estava se industrializando pelas máquinas, que estava se tornando frenética, havia a locomotiva e tudo isso, e eles acreditavam que o progresso, o movimento e a energia da violência eram algo... era a mesma coisa, né? Estavam dentro de um só momento e movimento. Então, artigo 4º, nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova. Olhem aqui que interessante, uma proposta de um novo belo. A gente falou em outras aulas que, enfim, a arte, ela tinha um belo, o belo artístico era de uma certa forma, o belo artístico renascentista era de uma certa forma. Isso vai se transformando com os precedentes de vanguarda, com o impressionismo, com Manet, com pós-impressionistas, e depois a gente vai ver que esse belo artístico não é mais considerado um belo, mas um objeto de arte. Mas vejam que eles propõem um novo belo artístico, que é a beleza da velocidade. Então, o belo é o progresso, o belo é o veloz, o belo é o decorrente da máquina, o envolvido com a máquina, é o maquinário.
um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Isso é um veículo, né? Ele está descrevendo um veículo com essa máquina de fazer explosões, porque, de fato, o veículo a combustível ele é movido a uma explosão, né? A ignição gera uma certa explosão, né? Que deflagra o movimento do automóvel, eles estão encantados com aquilo, e eu vou falar de algo, de uma razão, porque italianos que estão numa área subdesenvolvida da Itália naquele momento, que não estão industrializados, estão tão encantados com essa industrialização que eles veem no norte da Europa, em outros países, né? Continuando o artigo 4º, um automóvel rugidor que correr sobre a metralha é mais bonito que a vitória de Samotrácia. Então, o automóvel que faz o ruído da máquina, que corre, que, enfim, faz o movimento para o futuro, ele é o novo belo, e não o velho belo que ele vai citar como a vitória de Samotrácia. A vitória de Samotrácia, aqui, é uma estátua clássica do período helenístico que foi descoberta no século XIX e que se encontra no Louvre hoje. É uma estátua famosíssima, ela não tem cabeça, tem umas asas. A Vitória é a deusa da vitória grega, Nike, que deu, enfim, que deu o nome Nike, né? Nike é o mesmo nome grego que se tornou Nike dos tênis que a gente conhece hoje. A deusa da vitória grega, né, teve essa estátua no período helenístico confeccionada e só foi descoberta no século XIX, pouco antes deles, né, algumas décadas antes desse movimento, e o classicismo tinha definido um certo belo, né? O século XIX está encantado com a redescoberta dos gregos, dos romanos e etc., e ele, o Marinetti, o futurismo, acham que isso é passado. Para ingressar no futuro, tem que destruir todo o passado, mesmo que seja esse passado da glória do Ocidente, desse belo que foi sendo construído, que está associado a essa beleza clássica grega, dessa deusa da vitória de Samotrácia. Então, quem quiser pesquisar depois, veja que essa estátua famosíssima está no Louvre até hoje e é um símbolo da beleza do belo clássico, que eles acham que deve ser destruído, né, que deve ser abandonado em favor de um novo absoluto, né, do futuro que há de chegar. E o artigo 5º, né, desse manifesto diz que nós nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, de novo, o automóvel, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada também numa corrida sobre o circuito da sua órbita. 6. É preciso que o poeta prodigalizar, eu vou terminar a frase para todos entender, a frase não, a oração. É preciso que o poeta prodigalize com ardor. O que é prodigalizar com ardor? A prodigalização é a distribuição generosa de alguma coisa. A prodigalização ela pode ter um conceito positivo de alguém ser generoso e compartilhar o que tem com os demais, e tem também um conceito muito negativo, né? Quem prodigaliza demais perde o que tem e fica pobre, né? Nós conhecemos a parábola bíblica, né, do filho pródigo. O filho pródigo distribuiu toda a riqueza que o pai tinha lhe dado e volta pobre para casa, e o pai o acolhe. Né? Então, o filho pródigo é o filho que gastou tudo. Então, tem uma acepção negativa de não saber administrar os próprios bens. Né? Mesmo em direito, no Brasil e em outras legislações primas, próximas da legislação brasileira, como a portuguesa, espanhola, italiana e alemã, a prodigalização, o caráter de alguém ser pródigo é o de alguém que não consegue administrar a própria riqueza. Ele pode até ser interditado, né? Ele pode ser declarado uma pessoa incapaz de gerir os próprios bens, por exemplo, né? Mas aqui há um aspecto positivo, né, nessa palavra prodigalize. É preciso que o poeta prodigalize com ardor fausto e munificência para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais.
É preciso que o poeta seja generoso com o quê? Com o ardor, com o orgulho, né? Com luxo, Fausto é luxo, né? E com a generosidade para aumentar o entusiasmo, o fervor dos elementos primordiais, né? Não há mais beleza a não ser na luta. Olhem aqui a definição de belo para o futurismo toda hora sendo retomada. Então, o belo é a máquina, o belo não é o velho, não é o clássico tem que ser jogado fora, né? O belo é o movimento, o belo é a luta, o conflito, a guerra. Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo, vejam que eles são explícitos, né? Não é uma alusão a uma certa luta, mas não. Há um caráter agressivo que vai estar presente pelas cores, pelas formas ali desenhadas nas obras que a gente vai ver. Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. Então, o belo é agressivo, o belo é veloz, o belo é tecnológico, o belo é novo, né? Esses são os ideais de belo do futurismo. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças desconhecidas para obrigá-las a prostrar-se diante do homem. É um ideal de dominação. Nesse momento, no início da Europa, o espírito é esse, né? O espírito enfim, de expansão de territórios, de dominação de outros, enfim, de outros países, né? Há colonialismo, né? Nesse momento. Então, o poder, o dinheiro e o progresso têm a ver com esse espírito de dominação por meio da violência, né? Artigo 8º. Nós estamos no promontório extremo dos séculos. Promontório é o ponto mais alto, ou seja, nós estamos no momento mais atual, né? Por que haveríamos de olhar para trás se queremos arrombar as misteriosas portas do impossível? O que eles estão dizendo é, nós estamos agora no hoje, a gente não tem que olhar para trás, tem que olhar para frente, para aquilo que nós podemos conseguir, né, como vitória, como conquista, e que no passado parecia impossível, e as máquinas estão mostrando que não é. E a tecnologia está mostrando que não é. Há um otimismo muito grande em relação ao futuro e a tecnologia muito própria do início do século XX. Nós vimos que há um pensamento positivista muito forte, né? Até que chega ao Brasil, isso influenciou até mesmo a derrubada da monarquia no Brasil, enfim, há um cientificismo que aposta que a tecnologia vai nos levar para um lugar melhor, né, para o progresso, para a prosperidade. O tempo e o espaço morreram ontem, nós já estamos vivendo no absoluto, pois já criamos a eterna velocidade onipresente. A palavra velocidade aqui também é muito importante. Numa prova, quando falarem de alguma vanguarda artística do século XX, se mencionarem a palavra velocidade, já comecem a considerar que pode se tratar da vanguarda do futurismo, tá bem? Eu acho que é a palavra mais importante, talvez, nesse conjunto todo de signos dos futuristas, né? Da guerra, do conflito, você vai ver da submissão do outro, da tecnologia. A palavra velocidade talvez seja mais importante delas, não que as outras não sejam importantes, mas velocidade define muito esse movimento. O artigo 9 diz, nós queremos glorificar a guerra, e é expressa, né? A glorificação da guerra, única higiene do mundo. Essa parte é muito importante desse manifesto. Eles veem a guerra como uma medida sanitária, como uma medida de saúde, de higiene do mundo. Então, eles glorificam o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários que são contra esse militarismo, né, contra o servir o autocrata, enfim, as belas ideias pelas quais se morre, ou seja, as pessoas mais sonhadoras. Ele está falando agora de força, poder e guerra, né? Então, ele é contra as pessoas que se insurgem contra a guerra, contra esses valores, e o desprezo pela mulher. Eu acho que talvez seja, né, o único movimento artístico, né, não me ocorre outro agora, mas talvez seja o único que
expressamente se defina misógino, né? No artigo 9º, eles dizem que querem glorificar o desprezo pela mulher. E a gente vai entender isso no artigo 10º. No artigo 10º, a gente vê o porquê disso. O feminismo estava começando naquele momento, e eles achavam o feminismo, né, um movimento subversivo, né, que destruía a unidade, né, o patriotismo, o militarismo, a força, né, de violência que um país poderia ter, que precisava de ordem e de tudo mais. Então, todos esses movimentos que fossem contra esses pressupostos de um poder violento, reunido em um autocrata, num sentido de expansão de territórios, enfim, de poder daquela nação, era mal visto, né? Então, eles viam muito mal o feminismo, por isso o desprezo pela mulher que tem que estar no lugar dela, né? Segundo os futuristas, né? Aí a gente vê um traço claro de aproximação do futurismo e do fascismo. A gente vai ver que, historicamente, isso é real. Os futuristas são fascistas, eles se filiam ao partido fascista italiano, eles lutam na guerra, eles desejam a guerra, um deles, inclusive, é voluntário, como a gente vai ver. Vamos lá, então. Então, nós queremos destruir os museus, artigo 10, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo. Moralismo, gente, não que o totalitarismo não seja moralista. O moralismo no sentido de todo esse conjunto de valores do passado. Eles querem infundir algo novo, né, do futuro, né, do progresso. Então, combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária, né? Eles são muito claros aqui nos valores e propósitos e princípios que eles apresentam. E no artigo 11, no artigo 11º, desculpe, né, até o artigo, não minta, 9º, acho que é 10 e 11, tá certo. Acho que até o 9º é que se fala com um número ordinal. Artigo 11, cantaremos as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer e pela sublevação, cantaremos as marés multicores, polifônicas das revoluções nas capitais modernas. O início do século XX é um momento histórico em que todo mundo acredita nas revoluções. As pessoas acreditam que vai acontecer um movimento violento que vai estabelecer uma outra forma de vida, né? Isso aconteceu na Rússia, muito próximo da Primeira Guerra, havia, enfim, vários movimentos com pensamentos próprios acerca da forma de viver, como anarquismo, por exemplo. É um momento de muitas aspirações e pensamentos revolucionários no início do século XX. E isso aqui está presente também, né? Nesse movimento que vangloria a guerra e a violência como expressões espontâneas, né, de humanidade no sentido de se obter o progresso, né, um futuro próspero, né? A gente já vai falar um pouco por que a Itália, que era tão subdesenvolvida, que não tinha uma industrialização madura como havia na Inglaterra, França, até a Alemanha, né? Por que eles estão aspirando algo, ou vangloriando, na verdade, algo que eles não tinham, né? Eu acho interessante a gente perceber como é sintomático. A gente vai ver que países sem um grande desenvolvimento industrial, como a Itália, como a própria Rússia, na qual esse movimento chegou e teve uma expressão, e até o Brasil também foi influenciado por esse tipo de pensamento. Cantaremos o vibrante fervor noturno dos arsenais, dos estaleiros incendiados por violentas luas elétricas, do fogo, a gente vai ver isso nas obras também, né? Às vezes a presença de multidões em rebelião, fogo, etc. As estações esganadas, devoradoras de serpentes que fumam, as oficinas penduradas às nuvens pelos fios contorcidos de suas fumaças, as pontes semelhantes às ginastas gigantes que cavalgam os rios, faiscantes ao sol com um luzir de facadas. Os piróscafos são barcos a vapor,
aventurosos que farejam o horizonte, as locomotivas, né? A locomotiva foi algo que mudou completamente a forma de viver da Europa, trazendo velocidade nos transportes, enfim, sendo mesmo o símbolo de desenvolvimento, né, naquele início do século XX, as locomotivas de largo peito que pateiam sobre os trilhos como enormes cavalos de aço, enleados, ou seja, entrelaçados de carros. Há uma glorificação do automóvel, da locomotiva, do trem, das máquinas que têm movimento, né? Movimento é a palavra-chave. E o voo rasante dos aviões, cuja hélice freme, olha o movimento, ao vento como uma bandeira e parece aplaudir como uma multidão entusiasta. Esse é o manifesto que, para nós, estudantes pré-ENEM, é ótimo, porque fala tudo o que eles pensam. Todas as concepções do belo, o estilo deles está bem expresso nesse manifesto, né? Eu vou colocar aqui, para vocês verem, já uma primeira obra em que tudo isso, de alguma forma, aparece, essa questão do movimento. Eu vou falando enquanto vocês observam essa obra. É uma obra de um artista do grupo, né, chamado Giacomo Balla, de 1912. É uma obra bem famosa do futurismo, e aqui a gente vê as patas do cachorro se mexendo em todos os movimentos dela, né? É como se houvesse uma fotografia borrada, porque o modelo estava em movimento, né? Então, o focinho está em movimento, a orelha está em movimento, a coleira, né? A trela está em movimento, o sapato da senhora que conduz o cachorro a passear está em movimento. É exatamente esse movimento que é captado pelas obras pictóricas e também as obras escritas. A gente vai ver um poema até brasileiro que tem uma questão com a velocidade, que foi uma influência do futurismo italiano. Muito bem. Houve, então, uma manifestação, já falamos, né? Retomando, houve uma manifestação também nas artes plásticas. Quem escreveu esse manifesto era um literato, ele não pintava, ou se pintava, era muito esporadicamente, mas ele não era um pintor, ele foi reconhecido por ser poeta, mas todos os outros que fizeram parte desse grupo, que a gente vai nomear daqui a pouco, Balla é um deles, esse que pintou esse quadro que vocês estão vendo, e outro, Severini, de quem a gente vai falar daqui a pouco, todos eles eram artistas plásticos, um deles até artista plástico e músico, né? Mas houve, então, essa manifestação dessas duas frentes artísticas, né? De artes plásticas e de literatura. Vamos entender um pouquinho esse momento histórico, a gente começou a falar sobre isso, mas é importante a gente lembrar que, naquele início do século XX, ser ou não ser industrializado já era vital para um prognóstico de prosperidade para o país, né? E a Itália não vivia uma realidade de industrialização. A Itália vivia na cauda da Europa, né? Ela não estava industrializada, tanto que naquele momento havia muitos imigrantes para a América do Sul, pela pobreza e etc. Então, há uma certa afirmação de uma aspiração desses italianos, né, a participarem dessa prosperidade da Europa. O futuro estava ali, eles não estavam nesse momento histórico de industrialização, mas era uma manifestação de que desejavam participar, né, desse lugar de poder onde estavam outras nações europeias, né? E não por acaso, a Rússia também, que era rural, né, recebe esse movimento futurista e tem grupos que serão definidos como futuristas, com obras com traços muito parecidos com o futurismo italiano, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e isso chega ao Brasil também, de alguma certa forma, com alguns traços, como a gente vai falar mais ao final da aula, né? Mas qual era esse momento histórico da Europa que justificasse também esse segundo traço, esse segundo princípio dessa vanguarda, que era essa apologia à violência e à guerra? É inegável que o futurismo está embebido em nacionalismo, né?
Quando nós vimos a Semana de 22, nós chegamos a mencionar alguns artistas que também se bandeavam, se inclinavam para um certo nacionalismo e, inclusive, flertava com o fascismo. No Brasil, a gente tinha o integralismo, que era uma versão brasileira do fascismo italiano, e tínhamos Plínio Salgado, Graça Aranha foi um dos modernistas que flertaram, né, com integralismo, com esse fascismo brasileira. Era muito comum isso no início do século. O nacionalismo fez parte do futurismo, era algo indissociável do futurismo. O futurismo era nacionalista e era fascista. Houve, depois de um tempo, uma divisão, uma separação do Marinetti com o fascismo por questões estéticas. Né? Mas o Marinetti foi filiado ao fascismo, disse que o espírito fascista era muito próximo do futurismo, que eram quase, né, idênticos, uma coisa e outra. Todos eles estavam envolvidos nessa aspiração fascista da guerra, de ingressar na guerra também. Então, é inegável que o nacionalismo era um traço do fascismo, além dessa enaltecimento, esse elogio, né, à tecnologia que não havia, essa industrialização que eles não tinham, e a questão do elogio à guerra decorre daquele momento que foi chamado historicamente de paz armada na Europa. Né? Havia um espírito belicoso em toda a Europa, em que os países, na verdade, desejavam e só aguardavam uma guerra acontecer. Esperavam uma faísca para que a explosão se desse, e foi o que realmente aconteceu com o assassinato de Franz Ferdinand na Sérvia, né? Que foi o motivo para o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Né? E os futuristas todos apoiavam a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial, tendo, né, inclusive, um dos mais importantes, teoricamente, no futurismo, morrido por causa da guerra. Tá? É o Boccioni, a gente já vai ver. Boccioni. Tudo bem. Então, há uma glorificação da guerra no futurismo, num espelhamento de um momento histórico muito intenso na Europa, de desejo e de espera de uma guerra que terminou acontecendo em 14, né, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, essa visão de que a guerra era higiênica, de que a guerra limparia toda a velharia que impedia o progresso, essa ideia, esse pensamento, ele está presente na ideologia do fascismo italiano. Né? A guerra como uma solução higiênica, né? Como um passaporte para um futuro próspero da Itália, e o Marinetti, que foi quem fez esse manifesto de 19, ele fez esse manifesto sozinho, e depois os outros do grupo se aproximaram dele e formaram um grupo de futuristas. Mas o Marinetti, ele se filiou ao Partido Nacional Fascista Italiano, e ele só deixou de apoiar o fascismo por uma questão estética. Quando o fascismo começou a adotar símbolos e signos estéticos de uma Roma imperial e gloriosa, de um passado, né, próspero, o Marinetti disse não, o passado, o museu, a tradição é lixo, a gente tem que romper com tudo isso, vocês estão recuperando esses signos e símbolos, né, imperiais para o fascismo, está tudo errado. Então, vocês não entenderam, então eu vou me separar. Né? Ele só se separa nesse momento. Mas, enfim, no momento inicial, no ingresso da guerra, tudo isso, ele estava muito unido ele estava integrando o fascismo italiano. Né? Então, os temas mais importantes do futurismo, portanto, para a gente ir retendo, eram o movimento, primeiro, né, o dinamismo, a velocidade, a aceleração, a glorificação da guerra, a destruição completa do que existia no passado, porque o novo vai
nascer a partir desse comportamento, dessa irrupção de violência e de coragem e de perigo e de risco, todas essas são ideias, palavras associadas ao futurismo, né? E agora, então, a gente pode olhar, como a gente sempre faz nas nossas aulas, as características pontuais do futurismo, né? A gente já falou que eles querem construir algo novo, mas essa construção do novo não preserva o antigo, né? Eles pretendem a demolição completa do passado. Então, há uma crítica ao passado, há uma defesa da higiene mental para eliminar a sujeira, que é o pensamento tradicional, sem isso não haverá futuro e prosperidade. Há um antitradicionalismo, essa palavra pode aparecer na prova, né? Ao invés de se falar do pensamento tradicional, do passado, pode-se falar qual a vanguarda que combatia violentamente a tradição, né? Defendendo uma liberdade de criação sem as amarras da arte acadêmica. Reparem que, embora eu tenha aqui uma proposta violenta, né, de ruptura com o passado, né, a demolição, eles não querem o esquecimento, que seria uma coisa leve, eles querem a demolição mesmo, destruição com energia, né, de tudo que está no passado. Apesar de o futurismo ter essa característica peculiar, reparem que o desejar a liberdade de criação sem amarras na arte acadêmica é um ponto comum com todas as outras vanguardas. Então, o antitradicionalismo, que no futurismo tem uma ligação com uma violência de destruir o que tem no passado, tem um traço de desejo de criação sem regras, cânones acadêmicos, que parece um pouco, não pela violência, mas pela liberdade, né, dos cânones acadêmicos, parece um pouco com todas as outras vanguardas. Então, eles estão num certo momento histórico que, em comum, tem isso, um desejo da liberdade de criação, sem as amarras da arte, da academia, do classicismo, né? Daqueles princípios de perspectiva, perspectiva que eu falo da imagem, lembra do ponto de fuga, a técnica de luz e sombra, nada disso interessa também aos futuristas, como não interessava o cubismo, como não interessava o fauvismo, né? Como já não interessava a muitos pós-impressionistas, né? Como Van Gogh, como Gauguin, como Cézanne, né? Uma outra característica é uma perspectiva, não aqui de imagem, uma perspectiva mesmo mental otimista, inspirada na evolução tecnológica. É aquele caráter ligado ao cientificismo, uma crença inabalável de que a tecnologia humana traria a prosperidade, né? E um futuro opulento, rico e etc. Então, há uma perspectiva otimista em relação ao futuro da humanidade. A gente pode lembrar aqui, né, que no início do século, também, na literatura, se pensaram distopias, né, imaginavam como seria 1900, não a partir do início do século XX, mas no início do século XX, vários escritores imaginaram como seria o final do século XX, né? E mesmo na virada, um pouco antes do século XX, todo mundo, os escritores vendo a tecnologia, as máquinas, imaginaram como seria o futuro. Várias distopias foram criadas, 1984 e muitas outras, né? A distopia com essa perspectiva pessimista do lado humano, né? No que diz respeito ao humano, de que a máquina iria transformar o homem em uma coisa pior. O futurismo acredita que a máquina vai transformar o homem e o mundo do homem em algo muito melhor do que existe hoje, né? Então, é algo importante a se reter a respeito do futurismo também. Há uma vontade de renovação, e aqui o traço que é muito peculiar do futurismo e não das outras vanguardas. Para construir algo novo, é preciso destruir, e aqui eu até acrescentaria violentamente, o que já existe, né? Então, tudo que existe, que está nos museus, é lixo para eles. A Vitória, né? A deusa da Vitória, que está lá no Louvre, que foi citada no manifesto, tem que ser lixo, está no museu.
ela é citada na academia, a academia tem que ser descartada também. Temáticas de ritmo, de velocidade, aceleração e tecnologia são uma marca do futurismo, tanto na literatura, e na literatura, lembrem, toda vez que tivermos versos sem pontuação, tratando de coisas muito ritmadas, coisas muito rápidas, sem vírgula, sem ponto, podemos estar diante de um poema com influências futuristas ou mesmo futurista. Aí a gente vai ver as outras informações que as questões nos oferecem, né? Numa pintura, a gente vai ver claramente essa questão da velocidade, porque eles pintam o movimento dos objetos e corpos, né? O movimento. E pintam máquinas, né? E pintam aparatos tecnológicos, né? E tem esculturas também, em aço, como a gente vai ver uma aqui, uma foto, que são características do futurismo. Culto à guerra e à violência, nós já vimos, né? O porquê, o momento era esse, e eles achavam que essa era a chave do progresso do futuro, né? Eles iriam superar, talvez, o atraso deles a partir daquela guerra, era a chance, né? Do ingresso no futuro próspero. A exaltação das máquinas, dos automóveis, dos aviões, a sua rapidez, o seu progresso, isso tudo vai estar tanto na escrita, né, quanto em obras, como a gente vai ver aqui algumas. E agora, então, vamos começar a falar dessas pessoas de quem a gente está falando, né? O Marinetti, que foi o fundador do futurismo, e os principais pintores da vanguarda futurista. Aquele grupo de futuristas, relembrando, aquele grupo de futuristas era composto por um poeta, que era o Filippo Tommaso Marinetti, que é esse que aparece aqui na foto, e uns 4 artistas plásticos, e um deles era músico, como a gente vai ver, né? Então, eles congregaram ali pessoas de manifestações artísticas diferentes, né, nesse grupo. Então, vamos falar um pouquinho do Marinetti, quem foi o Marinetti, enfim, ele é italiano, mas ele foi criado no Egito, os pais tiveram que, por algum motivo, ir para lá, ele foi nascido e criado em Alexandria, no Egito, mas ele era filho de italianos, ele foi criado na cultura europeia, ele leu os clássicos italianos e europeus, até porque a sua mãe era filha de um professor de literatura, em Milão, e aí ele vai para Paris, quando ele fica mais jovem, vai para Paris para estudar na Sorbonne, e termina se formando em Direito na Itália, né? Mas ele larga tudo e não segue Direito e se dedica à literatura. Em 1909, né, ele publica no jornal francês Le Figaro, como a gente viu no início da aula, o Manifesto Futurista. Ele publica sozinho ainda esse manifesto. E depois os outros futuristas vão se juntando a ele a partir desse manifesto. E quem são esses outros? Eu vou começar a citar. É Umberto Boccioni, que talvez seja a figura mais forte ideologicamente nas artes plásticas do futurismo, e que morre por causa da guerra, é um entusiasta da guerra, como todos os futuristas, e morre no exercício de guerra, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O Luigi Russolo, também um artista plástico e músico, que foi, a gente vai ver, que é interessantíssimo, porque ele cria ruídos de maquinário, de sons, ele é um músico e é considerado um precursor da música eletrônica, né? Ou seja, a máquina, o ambiente industrializado da máquina tem uma ligação muito forte com a música eletrônica, né? O mundo que nós vivemos, né? O momento do capitalismo que nós vivemos, já desde lá, o século XX, né? Influenciou fortemente a criação, a chegada da música eletrônica. Ele, com o Boccioni, né, que foi esse primeiro que eu mencionei, que vai chegar a morrer no exercício de guerra, com o Russolo, que é esse pintor e músico, né, o precursor da música eletrônica, e com o Carrà, que é um outro artista plástico, ele, em 1910, escreve outro manifesto, o Manifesto dos Pintores Futuristas, né,
o futurismo tem 3 manifestos importantes. O primeiro do Marinetti, que nós lemos todo. Um segundo que ele já está junto aos outros futuristas que eu estou mencionando, Boccioni, Russolo, Carrà, e aí eles fazem o manifesto dos pintores futuristas, um ano depois do primeiro manifesto, ou seja, isso acontece em 1910, o primeiro era em 1909, e no mesmo ano o Boccioni, que é esse outro sobre o qual nós vamos falar daqui a pouco, o Boccioni sozinho, redige o Manifesto Técnico da Pintura Futurista, que é um terceiro manifesto. Os futuristas gostam de manifesto, né? São 3 manifestos que existem. Então, naquele início do século, a gente já mencionou isso, né? Os artistas gostavam de fazer manifestos. No Brasil houve também manifestos, né? Isso se tornou comum. A gente mencionou aqui o manifesto antropofágico, né? No modernismo brasileiro. E, voltando ao Marinetti, ele se alista no exército italiano, ele defendeu a intervenção da Itália na Primeira Guerra, né? E, em 19, ele ingressa no Partido Nacional Fascista. Então, ele é um fascista de carteirinha, literalmente. Ele se filiou ao Partido Nacional Fascista, ele era um militante ativo fascista, e ele chegou a dizer que a ideologia do Partido Fascista representava uma extensão natural das ideias futuristas. Mas, em algum momento, ele se separa do fascismo quando o fascismo passa a incorporar os símbolos, signos, imagens de uma Roma do passado, imperial e próspera, que ele dizia que era lixo. E aí ele fala, não, esteticamente não dá. A estética tem que ser do novo, não pode ser essa tomada de símbolos e signos do passado. E aí ele rompe com o fascismo. Vamos ver, então, a próxima figura. Esse, então, é um poeta, ele não é pintor, eventualmente ele pode ter pintado alguma coisa, mas ele não se notabilizou por ser pintor. Umberto Boccioni, sim, esse é Umberto Boccioni, né? Morto em 1916, no exercício de guerra, a gente vai ver, né? Ele morre novo. Vou deixar a foto dele e a gente fala um pouquinho dele, né? Ele foi talvez o mais influente futurista, depois do Marinetti, que escreveu o primeiro manifesto. Ele também, como eu falei, escreveu um manifesto técnico, né? Da pintura futurista. Ele era um pintor e escultor, ele estudou na Academia de Belas Artes de Roma, né? Ele tinha uma natureza crítica, rebelde, e ele estudou, eu falei isso no início da aula, ele estudou obras impressionistas e pós-impressionistas. Vejam que aqueles precedentes são fundamentais para o surgimento de todas essas vanguardas. E mais, essas vanguardas todas se retroalimentaram. Elas influenciaram umas às outras e foram influenciadas, não todas com todas, mas algumas entre si, como a gente vai ver aqui, que é o caso do cubismo e do futurismo. E vocês vão ver isso nas próprias imagens. A gente vai lembrar um pouco das imagens de Braque, né? Enfim, até de Picasso um pouco. Ele, então, mora um período curto de um ano em Paris, e aí lá ele toma contato com as obras impressionistas e pós-impressionistas em Paris, isso influencia, e aí, junto com um outro artista plástico chamado Dino Severini, que vamos ver daqui a pouquinho, ele estudou com um famoso futurista, que também fazia parte do grupo, né, posteriormente, chamado Giacomo Balla. Aquela pintura do cachorro, com a coleira, com o sapato, em movimento, né, era do Giacomo Balla, né? E ele estudou, junto com o Severini, com o Giacomo Balla, e aí eles foram se aprofundando, né, no futurismo pictórico, né? Ele trabalhou como um ilustrador profissional até 1910 e conheceu o Marinetti, que já havia publicado o manifesto, né, o primeiro manifesto de 1909, em fevereiro de 1910, então ele assina com os outros colegas futuristas o manifesto dos pintores futuristas, né, com Balla, com Carrà, com Russolo e com Severini, né, que são as figuras que nós vamos ver aqui na aula. Ele, inclusive, lê esse manifesto dos pintores futuristas no teatro italiano, Politeama Chiarella, né, em Toronto, e ele se torna o principal teórico
do futurismo, sendo uma coisa importante para a gente lembrar que, em termos plásticos, o futurismo ele se estabiliza numa certa forma, que a gente vai reconhecer quando virmos as pinturas aqui, a partir do momento que todos eles juntos entram em contato com o cubismo francês. Então, o cubismo ele foi importante também para o futurismo, e quando eles entram em contato com essas obras cubistas, há uma certa estabilização do estilo futurista nas obras deles, né? Nós falamos que o Boccioni, ele era entusiasta da guerra, ele lutou no exército italiano, ele se voluntariou, ele lutou num batalhão que foi dissolvido, mas depois foi reconvocado. Quando ele é reconvocado, ele é designado para um regimento de artilharia na cidade de Verona, na Itália, e aí ele cai de um cavalo, em determinado exercício, nesse regimento de artilharia, ele é pisoteado pelo cavalo e morre com 33 anos em 16. Mas ele produz bastante até 16, a gente vai ver aqui as obras dele, inclusive algumas com uma inspiração da guerra, né? Então ele morre por causa da guerra. Então, essa aqui, A Cidade Ressurge, é uma pintura futurista de Boccioni, né? A gente pode perceber aqui influências do pontilhismo, lembra que era aquele aprofundamento do impressionismo, quando as cores são colocadas como pixel na própria tela, e com a distância a gente consegue ver, mas o que marca aqui, né, é o movimento dos corpos humanos que a gente consegue ver, né? Há um dinamismo nessa obra, há um movimento, há uma força, uma energia, há uma violência de um cavalo sendo segurado por vários homens, né? Há mais de um cavalo vermelho e um cavalo branco. Essa é A Cidade Ressurge, né? Nessa outra obra, de Boccioni, de 13, a gente vê essa técnica semelhante, né, um pouco ao pontilhismo, né, com elementos de um pouco do impressionismo, do pontilhismo, né, que é o neo-impressionismo, né, o pontilhismo, e o título da obra é o dinamismo de um ciclista. Às vezes até a gente não consegue enxergar aqui a bicicleta, né, que era uma máquina, né? A gente vê o ciclista meio azul ali, o rosto dele, parecendo ter dois olhos e tudo, mas o título das obras, reparem, os títulos das obras sempre remetem ao movimento. O dinamismo da bicicleta, é a bailarina do baile, a gente vai ver, a bailarina de azul, a elasticidade, o nome da obra, se vier na prova do Enem, vai nos ajudar, porque sempre fala de movimento, né? Uma outra obra do Boccioni é essa aqui. Eu vou diminuir um pouco para vocês poderem ver o nome, né? Que é Elasticidade. Essa obra chama-se Elasticidade, né? Lembra algumas coisas do cubismo, né? Lembra o pontilhismo. E a elasticidade, o nome lembra movimento. Tem torres de energia, tem torres de fumaça, de indústria, né? São elementos apontando para o futuro a partir de uma industrialização, né? Elasticidade. Essa obra se chama Dinamismo de um Jogador de Futebol. Veja que não tem naturalismo aqui, como não tem nenhuma outra vanguarda. É até difícil a gente encontrar o jogador de futebol, né, nessa figura. Mas o título já remete ao movimento, dinamismo de um jogador de futebol. É o movimento que marca o futurismo. E, esteticamente, a gente vê algo parecido com o pontilhismo, que é o neo-impressionismo, né? Pontilhismo, e um pouco de cubismo também, a influência. Mas o título não deixa a gente ter dúvida, né? Que é o dinamismo. E essa obra aqui é A Carga de Lanceiros. Ela está
diretamente referida à guerra, né? Lanceiros de guerra. Eu vejo aqui soldados com baionetas na esquerda, na parte inferior, de marrom. Tem uma palavra, progresse, né? Progresse na Alsácia, ou seja, houve um progresso na frente da Alsácia, ali naquela disputa daquela área entre França e Alemanha, enfim. De 15, ele morreu em 16, é uma obra que faz alusão direta à guerra, é uma obra famosa até, que é conhecida, enfim. É possível de um dia ser pedida numa prova, porque ela é bem conhecida e faz alusão a essa apologia à guerra, né? E essa aqui é uma escultura dele, né, que nós trouxemos para vocês verem como a questão do movimento é visível na escultura, que é de metal, alguma coisa pesada, né? Nós estamos vendo aí o movimento com o vento fazendo a roupa, o que seja, movimentar-se, né, no sentido contrário. Então, essa aqui é formas únicas de continuidade no espaço. É uma escultura de 13, né, do Boccioni. Então, eles também eram, muitos deles eram não só pintores, mas escritores também. Vamos falar um pouquinho do Carlo Carrà, né, que também era um futurista, é esse da foto, né? O Carrà também é italiano, todos esses são italianos. O Carrà nasceu em Piemonte, ele trabalhou desde muito cedo, com 12 anos ele já trabalhava como decorador de murais, e por causa desse trabalho dele, ele foi trabalhar em Paris, num dos pavilhões da Exposição Universal de Paris, entre 1899 e 1900. E aí, lá em Paris, ele conheceu a arte francesa, né? E aí ele ficou um tempo em Londres, conheceu uns anarquistas italianos exilados em Londres, e depois, quando ele voltou a Milão, algum tempo depois, ele estudou na Academia de Belas Artes de Brera, né, na Itália. Em 1910, ele assina o Manifesto dos Pintores Futuristas, ele adere ao movimento futurista, né, nas artes plásticas, no caso dele, por ser pintor, e a sua fase futurista não dura tanto, porque termina com a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, ele não continua sendo futurista, ele abandona o futurismo em favor de uma pintura da forma e da quietude, ao invés da pintura do movimento, né, e do sentimento de raiva, violência, ódio dos futuristas, né? Vamos, então, conhecer algumas obras do Carrà. Olha lá, o cavalo, né? Sempre aparecendo como símbolo de força, de violência, de movimento, as patas em movimento, lembrando a obra do Bala, do cachorro, lembram? Né? Há uma decomposição aqui das partes que estão em movimento, que sugerem esse movimento. O título da obra é Cavaleiro Vermelho, de 13, né? E outra obra é esta aqui, que é o funeral do anarquista Galli, né? Ele teve contato com anarquistas. A gente falou também que o espírito revolucionário era algo que inspirava, né, esse movimento. O início do século XX era um cadinho de pensamentos revolucionários para todo lado, e ele aqui, então, pinta um funeral de um anarquista com cores ígneas, né? O vermelho, amarelo, remetendo à explosão, o fogo, né? E sempre torres, tem uma torre roxa de eletricidade, enfim. Tem os elementos, até a questão da rebelião e explosão de rebelião, que também é própria do futurismo, né? Aqui eu trouxe um livro, eu vou diminuir para vocês poderem ver melhor essa obra, é a capa da obra, que o Carrà publica, né, na Itália, Edizione Futurista de Poesia, Corso Venezia, em Milão, em 1915, e a capa diz Guerra Pittura, futurismo político, dinamismo plástico, desenho de guerra e palavra em liberdade. Carrà
futurista, né? Carrà futurista. E o livro por dentro é esse aqui, a foto. A síntese futurista da guerra, né? Como a guerra fazia parte de um ideal estético de um movimento como o movimento futurista. Tá? Então, esse foi o Carrà. Vamos falar do Giacomo Balla, aquele que pintou o cachorro, né? Esse aqui da foto é o Giacomo Balla. Ele era, inicialmente, ele não era um pintor profissional, ele era um amador, sim, ele nasceu também na Itália como os demais, ele nasceu em Turim, e em 1910, né, por oportunidade daquele segundo manifesto, que não foi aquele primeiro que o Marinetti escreveu, ele declarou publicamente a sua filiação ao movimento futurista, do qual ele somente se afastou em 31, né, bastante depois. A obra dele vai enaltecer, eu vou começar a apresentar aqui, vou voltar ao cachorro, depois a gente vê outros, tá? Esse cachorro é muito famoso, e o nome da obra já nos ajuda numa prova. Dinamismo de O Cão na Coleira. Dinamismo, movimento, já indica que é futurismo. Né? Ele enaltece os novos avanços científicos e técnicos, não nessa obra, mas em outra que nós vamos ver, em outras, e ele coloca uma representação de objetos não naturalizados, como em todas as vanguardas, né? A gente não tem um cachorro perfeito aqui, a gente não tem um corpo de senhora perfeito, o chão não é uma cópia do real, mas sem chegar a total abstração. É possível, na obra dele, identificar que objeto está sendo representado. Né? Ele tem um efeito rítmico, que aponta para o dinâmico, né? E ele faz isso com a decomposição do movimento em diversos movimentos sequenciados. A gente viu isso também no Carrà, e ele também tem. A perna de quem está correndo é toda decomposta no movimento na pintura. Né? A formação acadêmica dele se resumiu a um curso de 2 meses noturno, que ele fez na Academia Albertina, em Turim, na cidade onde ele nasceu, e ele foi, na verdade, amador. Em 1885, ele se mudou para Roma, e ele apresentava suas obras numa exposição de uma sociedade de amadores, um clube de amadores, né, e cultores das belas artes. Então, inicialmente, ele era um amador e não fez muita formação profissional, né? Mas, alguns anos depois, ele foi para Paris, ele encontrou obras impressionistas e neoimpressionistas lá, e participou de várias exposições. Quando ele volta para Roma, ele conhece o Marinetti, o Boccioni e o Severini, e no ano seguinte ele se junta a todos eles no Manifesto Técnico da Pintura Futurista, que é o terceiro manifesto do movimento. Vamos olhar, então, algumas outras obras dele. Essa é interessantíssima. A menina correndo na varanda. Reparem que eu tenho o gradil da varanda atrás, as grades verdes, né? E a menina com suas botas em todos os movimentos de corrida, como se fosse quadro a quadro, né? Só que unificado numa imagem só. E as pinceladas reunidas na tela, né? E não naquela paleta, lembra? A gente falou isso de outros movimentos também. Os vanguardistas, eles não misturavam a cor na paleta e com a cor pronta colocavam na tela, não. Eles faziam a composição de cor diretamente na tela. E esses pontos largos, embora sejam muito largos, lembram o pontilhismo, que é o neoimpressionismo, né? Lembra um pouco o impressionismo pelas pinceladas, mas lembra o pontilhismo pelo pixel, né, da imagem, só que mais largo, né? Nessa obra aqui, o Balla, paisagem, mostra movimento, dinâmica, dá a impressão de que a gente está com movimento acontecendo nessa paisagem, onde tem azul e vermelho. Nessa embaixo, linha da velocidade, a palavra velocidade, se cair na prova velocidade, a chance de ser uma obra futurista é muito grande, né? E aqui a gente também tem uma gradação de ondas azuis, né? Uma ideia de velocidade, de onda, de progresso, né? Sequenciado de alguma coisa. E aqui, essa obra Voo das Andorinhas, a gente pode até ver as andorinhas em vários momentos do voo, né? A linha por onde elas passam. Essa obra de 1913, O Voo das Andorinhas,
então movimento muito claro, e essa obra bem famosa, Velocidade do Automóvel, de 13, né, onde a gente vê movimento, vê velocidade, né, e até tons industriais mesmo, né, tons industriais na pintura. Nessa outra pintura eu tenho velocidade abstrata, mais som, né? E aqui também ondas nesses arcos, e muitos vermelhos também, a coisa ígnea, né? A coisa do fogo. Vórtex, espaço e forma, de 14, sempre remetendo ao movimento do vórtex, né? Que é o centro, é o torvelinho que está no centro dessa imagem. E aqui uma escultura do Bala, velocidade e ruído, com muito movimento também, né? Com explosão, movimento, enfim. Essas são as obras do Bala. Vamos falar do Severini, que fez parte desse grupo também, que é esse de chapéu, né? E um óculo só, de um lado do rosto. Ele também, como todos os outros, é italiano, nasceu na Itália, e depois que ele conheceu o Bala e o Boccioni, ele começou a trabalhar como artista, né? Depois que ele conheceu o Bala e o Boccioni, ele começou a trabalhar como artista, né? Mas em 1901, mas essa data eu vou retificar depois, viu? Não sei se ele começou a trabalhar como artista em 1901 e depois ele conheceu o Bala, porque o manifesto é de 1909, tá? Eu vou dar uma olhada nisso e quando eu colocar o material, eu confirmo se é em 1901 mesmo. Ele conheceu, por meio do Bala, a técnica da cor dos neoimpressionistas, que era esse pontilhismo, que a gente já falou. Ele se mudou para Paris em 1906, onde ele estudou com os impressionistas e se encantou pelo Serrat, lembra o pontilhista, e o Signac, que era pontilhista também. Então, pode ser que ele tenha começado a trabalhar como artista em 1901 e depois ele tenha conhecido o Bala e o Umberto Boccioni. Ele conheceu o Picasso e o Braque, então ele teve influência cubista também, né? Foi convidado por Marinetti, que fez o primeiro manifesto futurista, e Boccioni para se juntar ao movimento futurista, e em 11 de fevereiro de 10 ele assinou, né, de 1910, ele assinou o manifesto com os demais futuristas. Vamos ver as obras dele. Esta obra, né, a gente vê, não sei se vocês conseguem ver escrito na tela, aqui está escrito valsa, que é valsa, no outro lado tem polka, que era o outro ritmo dos bailes de salão europeus, né? Tem algumas bandeirolas, mas tudo aqui mostra um baile acontecendo, uma dinâmica, um movimento das pessoas dançando nesse baile. Essa pintura caiu numa prova do Enem, sobre uma vanguarda, e a vanguarda era futurista, a gente, não lembro agora, a gente vai ver no final da aula, se perguntava sobre os princípios, mas essa obra foi cobrada numa prova do Enem, e é uma obra do Severini, né, um futurista. Bonita essa obra. Você vê que tem influência cubista também, né? Alguns partes de pessoas decompostas, eles também sofreram uma forte influência cubista. Essa outra obra também do Severini, que é a Bailarina em Azul, né? É uma bailarina dançando. Tem movimento, e, portanto, é futurista, e a gente vê aqui influência do cubismo, da forma toda decomposta, né? A formação das cores de um pontilhismo também, mas sempre a coisa da dança e do movimento, e movimento é a palavra dos futuristas. Vamos falar do outro futurista do grupo, que é o Russolo, que é o Luigi Russolo. Esse da foto, que eu mostro a vocês, né? Ele foi, além de pintor, compositor, e isso é muito importante, porque ele coletava ruídos musicais, ele fez a arte dos ruídos, que é o primeiro tratado sobre o ruído como som, como música, né? Ele foi considerado o primeiro teórico da música eletrônica, né? Isso no início do século XX. Então, ele é muito importante também por isso.
Mas ele pintava também. Ele tem obras que a gente vai ver agora. Ele chegou a inventar, como músico, instrumentos que criavam ruídos, mas na Segunda Guerra Mundial já não se achou mais nenhum, porque foi tudo destruído. E aí, em 41, 42, ele volta a pintar, mas ele já não segue o futurismo na Segunda Guerra, né? Já, portanto, ele não segue o futurismo, ele passa a se definir como um clássico modernista. Mas a gente vai ver as obras futuristas dele, como essa aqui, onde tem muito vermelho, né? A coisa ígnea. Olha o título, A Revolta. Né? Lembra do ideário de guerra, de combate, de explosão revolucionária, né? E eu tenho um movimento. Esses corpos parecem estar avançando da esquerda para a direita. Então, é um típico quadro com traços futuristas. Esse outro quadro tem no nome, no título, um traço futurista, que é o dinamismo. O dinamismo de um automóvel. São dois signos futuristas aqui. Primeiro, o dinamismo, que é o movimento, e o automóvel. Eles têm fascínio pelo automóvel, pela locomotiva, e aqui as cores ígneas de fogo também, né? E o movimento, um objeto rasgando o ar, né? Esses ângulos, né? Um dentro do outro, mostra alguma coisa perfurando o ar, né? Na velocidade. Essas foram duas obras do Husserl. É importante também a gente falar, e já vou mostrar a obra aqui, essa obra não é do Husserl, essa obra é de uma russa, Natalia Goncharova. Por que nós estamos vendo essa obra? Porque o manifesto, que tinha a intenção de difusão na Europa desses princípios, era óbvio, né? Eles queriam espalhar o futurismo pela Europa e pelo mundo. O futurismo chegou à Rússia, né? Chegou a São Petersburgo, a partir desse primeiro manifesto do Marinetti, e alguns grupos aderiram àquele futurismo. Teve um grupo até em 1911 que se autodenominou Ego-Futurista, lá em São Petersburgo, né? Ele era liderado por um Igor Severianin, e o termo o termo futurista, na verdade, embora as pessoas utilizassem na Rússia, era associado a uma tendência inovadora, né? O novo, não exatamente a estética italiana futurista, era o futurismo. Mas o movimento futurista, ele existiu na Rússia, ele adotou vários princípios futuristas italianos lá também, na literatura e na pintura. Em 1912, houve um grupo chamado Ilaia, na Rússia, né, que depois foi chamado de cubo futurista, né, e teve uma maior expressão na poesia. Mas houve vários pintores cubo-futuristas. Vejam que na Rússia o futurismo estava mais expressamente associado ao cubismo do que mesmo na Itália, né? Enfim, como a gente conhece o cubismo. Mas houve vários pintores denominados cubo-futuristas, cubistas e futuristas ao mesmo tempo, russos, como a Natalia Goncharova, né? Que fez esse homem de bicicleta, né? É claro que isso é futurista. Né? A gente tem ali o movimento, né, das costas dele, da roda, enfim, as letras que aparecem. O futurismo também a gente viu numa obra anterior que falava dos lanceiros na Alsácia, né? Aparecem letras nas obras, e não só na Rússia houve essa influência do futurismo. No Brasil também houve uma certa influência, mas de alguns traços apenas do futurismo. E ela foi mais forte na literatura do que nas artes plásticas. Mas o que será que o Brasil, a Rússia e a Itália tinham em comum, né, para serem tão receptivos às ideias contidas no futurismo? Os três não eram industrializados. Os três não eram nações prósperas, industrializadas, e já no futuro do capitalismo industrial. Não, eles aspiravam um lugar nessa nova, né, configuração do capitalismo que estava se apresentando.
Então, era importante que eles se industrializassem, né? Isso, inclusive, foi mote de muitos movimentos no Brasil. O Brasil industrializado, Getúlio Vargas estava ligado a esse ideário, né? O Brasil estaria no futuro se industrializasse. Então, a Rússia agrária atrasada, onde houve espaço para a Revolução Russa justamente por isso, né? Pela miséria, enfim, a Itália atrasada também, que via seu povo imigrando para outros locais pela pobreza, e o Brasil também agrário atrasado, aspiravam estar no mundo industrializado. Então, a ideia de um futuro, né, a ideia de que o novo poderia trazer a prosperidade era algo comum a essas três nações que não eram desenvolvidas na época, né? Vamos falar um pouquinho da influência do futurismo no Brasil, né? A gente já falou que houve alguma influência no modernismo brasileiro, mas apenas em alguns traços. Que traços eram esses? No início da aula, nós falamos que o antitradicionalismo, né, no sentido de abandono das regras acadêmicas, dos cânones, né, clássicos, foi uma herança, né, vamos dizer assim, não uma herança, mas uma influência, não é herança porque, enfim, não é questão de tempo, mas uma influência que chega ao Brasil do futurismo, e a liberdade de forma e de criação. Isso também estava presente nas outras vanguardas, né? Mas um espírito nacionalista entre alguns modernistas acontecia também, né? Graça Aranha era um sujeito que flertava com o integralismo, que era uma modalidade brasileira de fascismo e tudo mais. Enfim, houve uma certa influência no modernismo brasileiro do futurismo, pelo antitradicionalismo, pela liberdade de forma, um certo nacionalismo, mas muito mais na literatura do que nas artes plásticas, né? E aí a gente vai ver um exemplo dessa influência, de características futuristas, no modernista Oswald de Andrade. Isso é só característica. O Oswald era um modernista, ele não seguia nenhuma vanguarda europeia, até porque isso ia contra o que o modernismo brasileiro propunha, que era a conformação, o reconhecimento, o refletir sobre uma identidade nacional, que recebia de fora várias influências, engolia, né, digeria aquilo e formava uma terceira coisa, né? Muito bem. O Oswald de Andrade, escritor da primeira geração modernista, ele, num determinado poema, né, Amor, ele traz uma aceleração e uma velocidade que a gente percebe pela falta de pontuação nos versos. E essa velocidade sempre é associada ao futurismo. Não aqui, a dona branca clara. Tome-se 2 dúzias de beijocas, acrescente-se uma dose de manteiga do desejo, adicione-se 3 gramas de polvilho do ciúme, deite-se 4 colheres de açúcar de melancolia, coloque-se 2 ovos, tudo sem vírgula e sem ponto. Agite-se com o braço da fatalidade e dê 2 horas em 2 horas marcadas no relógio de um ponteiro só. Né? Então, não tem pontuação, isso faz com que a gente leia mais rápido esses versos, e até ele fala um pouco do tempo também. Então, muitas pessoas enxergam nesse poema essa influência da aceleração e da velocidade futurista. A gente já falou que no modernismo brasileiro, na aula de 22, né, a gente falou que não houve uma reprodução de nenhuma vanguarda europeia, houve influência. Né? Eles buscavam a fundação cultural, artística, de uma identidade brasileira, né, genuinamente brasileira. Mas eles não desprezavam as influências que vinham da Europa, porque o Brasil era um país colonizado, com múltiplas populações, africana, indígena, enfim, e europeia também. Né? O Mário de Andrade, então, deu o nome de modernismo a essa nova estética que surgiu no modernismo inicial brasileiro, né? Lá no momento inicial do surgimento do modernismo. Agora, embora houvesse condições históricas relativamente semelhantes, né, a uma São Paulo do futuro moderno, da industrialização, da tecnologia, da mecanização, da urbanização
a urbanização, né, lá nos modernistas de 22, embora São Paulo tivesse essa aspiração por toda essa industrialização, assim como a Itália também tinha, porque ela pretendia se inserir nas lações do progresso advindo das máquinas, né? Entre os artistas modernistas brasileiros da década de 20, houve uma preocupação em se afastar um pouco do futurismo italiano por causa dessa contaminação da ideologia fascista, enfim, que eles abraçavam, né? Então, a maioria deles foi um pouco refratária, não pretendia se aproximar muito do Marinetti, que veio ao Brasil em 26, Marinetti veio ao Brasil para uma palestra, e quem recebeu foi Graça Aranha, que era um integralista, né, como eu falei, né? O integralismo era uma espécie de uma brasileirização, perdão, de um fascismo italiano, né? Um nacionalismo, enfim. Ronald de Carvalho e Manuel Bandeira os receberam para essa palestra, mas os outros modernistas não quiseram muita conversa, porque associavam o Marinetti ao movimento fascista, e eles não achavam que, enfim, cada um tinha sua proposta, não sei se a falta de liberdade do fascismo podia ir de encontro aos seus propósitos artísticos, né? Bom, além disso, além de alguma influência no modernismo brasileiro, né, pela velocidade, sobretudo na literatura, há quem enxergue também uma influência do futurismo no Brasil na poesia concreta, que ficou famosa nos anos 50 e continuou no Brasil, né? Um dos grandes autores concretistas no Brasil foi Augusto de Campos, que, enfim, nasceu em 31, e ele foi influenciado pelo futurismo, dizem isso, né, na obra Pulsar de 1975. Vejam que em 1975 já existia computador, não como a gente conhece hoje, mas aqueles computadores gigantes, né, mas havia já uma promessa em torno dos computadores, e ele fez esse poema aqui, que é até um pouco difícil de vocês lerem, eu vou tentar ampliar. Tem uma forma visual, né, esse poema, e isso é fundamental para o efeito desse poema, e ele troca as letras os por um ponto que pode ser mais largo ou menos largo ao longo do poema, como a gente vai ver. Tá? E a letra E, ele troca por uma estrela. E ele faz um negativo, o contrário do que geralmente existe nos livros, né? Nos livros, na tipografia, você coloca a letra em preto e a página é branca. Então, ele coloca uma base escura, negativa, e a letra que é branca. Então, se a gente colocar nos círculos sólidos, né, nas bolinhas brancas, o O, e nas estrelinhas o E, a gente vai ler nesse poema o seguinte: onde quer que você esteja, em Marte, olha o tema, em 75, a gente já tinha ido à Lua, né? A questão de colonizar Marte, etc. e tal, já estava na mente de filósofos, de cientistas, de poetas, né? Onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja o pulsar quase mudo, abraço de anos-luz, ou que nenhum sol aquece, o oco escuro esquece. Né? E o oco escuro esquece. Então, ele fez aqui um poema gráfico, né? Uma questão interessante, é um poema gráfico, que lembra uma questão computacional do futuro, né? Enfim, tem uma estética computacional que lembra a questão relacionada ao progresso e à felicidade, e o tema também, ir para o espaço, enfim. Então, nesse poema concreto, Pulsar, há uma remissão, uma referência, né, à questão do futuro, e, portanto, muitos veem traços futuristas, uma influência, né, de uma estética futurista nesse poema no Brasil. Então, vamos agora
fazer exercícios do Enem sobre o futurismo. A gente poderia pensar que essa estética futurista foi uma coisa tão específica, tão, né, isolada, que não poderia ser pedida em Enem, mas ela foi várias vezes, e por isso é bom a gente entendê-la, né? Compreender, ver que quando se fala de movimento, quando se fala de guerra, quando se fala de tecnologia, automóvel, carro, locomotiva, futuro, destruição do passado, muito provavelmente vai estar se falando de uma vanguarda do futurismo. Vamos ver, então, essa pergunta, né, da Universidade, salvo engano, Católica do Paraná, que trata do futurismo. Fala do surrealismo, mas a gente não precisa exatamente conhecer ainda o surrealismo, que a gente vai conhecer, para responder essa questão. Então, vamos lá. Movimento literário brasileiro que recebeu influências de vanguardas europeias, tais como futurismo e surrealismo. Foi o parnasianismo, que foi até combatido pelos modernistas na semana que a gente estudou aqui? Não. Foi o romantismo, que foi uma reprodução de um movimento europeu espelhado no Brasil? Não. Foi o realismo, que embora tenhamos tido excelentes escritores realistas, como foi Machado de Assis, por exemplo, foi um movimento apenas brasileiro? Não, foi também um espelho, né, desse movimento que chegou no Brasil. O simbolismo também era criticado pelos modernistas, era o parnasianismo e o simbolismo, os grandes antagonistas do modernismo brasileiro. Qual foi o movimento literário que recebeu essa influência de vanguardas? Só pode ter sido o modernismo, tá bem? Então, a letra A é a resposta, né? E vamos para a próxima pergunta, que é do Enem de 2017. Tenho aqui um texto do Marinetti, aí vocês já sabem que está se falando do futurismo, eles vão querer saber alguma coisa sobre o futurismo. Vamos lá. E venham, então, os alegres incendiários de dedos carbonizados. Vamos, ateiem fogo às estantes das bibliotecas. Lembra que ele queria que museus, bibliotecas, academias, tudo fosse incendiado, tudo fosse destruído para um futuro se colocar no lugar. Desviem o curso dos canais para inundar os museus. Empunhem as picaretas, os machados, os martelos e deitem abaixo, sem piedade, as cidades veneradas. A pergunta é: que princípio marcante do futurismo, e comum a várias correntes artísticas culturais das primeiras 3 décadas do século XX, está destacado no texto? Quais são as possibilidades? Vamos ver. A tradição uma força incontornável? Se aqui diz que tem que destruir a biblioteca, que carrega a tradição literária, a tradição filosófica, está tudo na biblioteca. A tradição é uma força incontornável? Não. O futurismo diz que é tão contornável que ela deve ser destruída. Então, não é. A arte é a expressão da memória coletiva? O passado, para Marinetti, deve ser destruído. Então, a memória coletiva que remete ao passado tem que ficar no passado para o futurismo. B, não é. A modernidade é a superação decisiva da história? Vamos guardar. Porque a modernidade, ser a superação decisiva da história, a modernidade é um passo inevitável da história. A gente não tem como deixar de entrar na modernidade, pelo contrário, a gente deve ingressar na modernidade. Então, vamos reservar essa C, que pode ser a correta. Vamos olhar a D. A realidade cultural é determinada economicamente? O futurismo não fala nada disso, né? Ele fala de maquinário, mas não fala do econômico, né? É tudo muito simbólico, embora tenha um pano de fundo, a gente sabe, mas nada é expresso na estética que remeta ao econômico. E a memória é um elemento crucial da identidade cultural? Passado, novamente, não é. A resposta é C. A modernidade é a superação decisiva da história. A modernidade é inevitável, a gente tem que se dirigir a ela, né? Então, a resposta correta é a C. Próxima questão, do Enem de 2016. O primeiro texto é a
eu vou diminuir para vocês verem melhor. A qualidade não está tão boa porque foi copiada do Enem, que era uma xerox, né? A tal obra de arte, a tal pintura do Severini, né, que era um baile de polca e valsa, lembra? Da mulher dançando. Esse é o primeiro texto, ou seja, a primeira imagem que informa alguma coisa. É do MoMA, essa obra de arte é do MoMA, está lá no MoMA. E o texto 2 é: a existência dos homens criadores modernos é muito mais condensada e mais complicada do que as das pessoas dos séculos precedentes. A coisa representada por imagem fica menos fixa, o objeto em si mesmo se expõe menos do que antes, ou seja, o objeto fica menos nítido porque está em movimento, fica menos fixo. Uma paisagem rasgada por um automóvel, olha lá, automóvel, já ligou a luz para vocês, ou por um trem, locomotiva, já acendeu outra luz para vocês. Perde em valor descritivo, mas ganha em valor sintético, né? A imagem fica tão apagada porque tem movimento que a gente consegue entender ela sinteticamente, né? Não uma representação fiel da realidade. O homem moderno registra 100 vezes mais impressões do que o artista do século XVIII. É tanta informação, né? É tanto movimento, a coisa está tão em movimento que o homem moderno registra 100 vezes mais impressões. Essa, então, é um texto, né? A vanguarda europeia, evidenciada pela obra e pelo texto, expressa ideais e estética do... Então, vamos lá. Cubismo. A gente até viu que há algumas influências, né? Cubistas no Severini, na forma de desenhar, mas o texto não tem a ideia do cubismo. O texto tem a ideia da velocidade, a ideia do movimento. Então, tem que ser do texto e da imagem, né? Eu estou imaginando que vocês não tivessem visto na aula essa imagem como sendo futurista. Vamos lá, então. O cubismo, que questionava o uso da perspectiva por meio da fragmentação geométrica, poderia ter pegado muita gente que não soubesse que o Severini era futurista, né? Que isso está na imagem, mas isso não está no texto. O texto ia salvar vocês, porque o texto fala de movimento, fala de carro, fala de trem, né? Fala de um tempo que passa rápido, e fala do moderno, né? E isso já remete ao futurismo. Então, A não é. B, expressionismo alemão, que criticava a arte acadêmica usando a deformação das figuras. Não é a gente vai estudar o expressionismo e vai ver que as temáticas são outras, mais emocionais, enfim. Tem uma estética muito própria. E o texto não remete a essa deformação da figura, né? O futurismo também deforma a figura, né? Mas não há nada no texto que esteja em posição de harmonia com o expressionismo alemão retratado aqui nessa hipótese, né? Não, nada liga ao texto. C, dadaísmo, não vimos ainda, vamos ver. Mas dadaísmo que rejeitava a instituição artística, propondo a anti-arte. No texto não está escrito isso. Fala-se de velocidade, fala-se do automóvel, fala-se do trem. D, futurismo, que propõe uma nova estética baseada nos valores da vida moderna. Essa vai ser a resposta certa, né? O neoplasticismo, que buscava o equilíbrio plástico com utilização de direção horizontal e vertical. A resposta aqui certa, por a gente saber que o Severini é futurista, mas também porque o texto fala de velocidade, de carro, de trem, da modernidade, o D é o futurismo, é a resposta correta. E última questão, vou apagar as respostas aqui, para a gente não olhar já. E a última questão é da Universidade Federal do Pará. As ideias de Marinetti influenciaram muito os nossos autores. Dele, os escritores brasileiros seguiram o quê? A gente chegou a falar na aula disso, que não foram todos os traços do futurismo, e foram até alguns traços que são comuns a outras vanguardas. Talvez o que não seja comum às outras vanguardas seja só o nacionalismo, mas se não aparecer nessa questão, o resto é comum a todas as outras vanguardas. O que os escritores brasileiros seguiram das ideias do Marinetti, que era futurista? Aqui ele não fala, né?
aqui o autor da questão não fala, você tem que saber que o Marinetti era um futurista. A exacerbação do nacional e a sintaxe tradicional. O Marinetti era nacionalista, mas ele não quer a sintaxe tradicional, porque a sintaxe tradicional é da academia, e ele quer destruir a academia. Ele quer destruir a academia, o museu, a biblioteca. Então, só a sintaxe tradicional já pode afastar. E os escritores brasileiros também, que tiveram influência dessa vanguarda dele, não era exatamente uma exacerbação nacional. Eles queriam entender o nacional, identidade nacional. Né? Alguns eram fanistas, como a gente já falou aqui. O Graça Aranha tinha um traço fanista que aproximava ao Plínio Salgado do integralismo, né? Mas não é essa a hipótese A, porque nem o Marinetti queria a sintaxe tradicional, nem os escritores brasileiros influenciados por essa vanguarda queriam uma sintaxe tradicional. Eles escreviam de um modo diferente, sem vírgula, sem ponto, né? B. Eles pegaram do Marinetti a paixão pela metáfora intelectualística e rebuscada e pelas frases de efeito? Com certeza não. O tema que a gente viu no manifesto, que nós lemos em 11 artigos, não diz respeito a frase de efeito, frase rebuscada, nada disso. C. E os modernistas também não gostam dessa coisa rebuscada, que era, pelo contrário, era muito parnasiana, né? Eles eram contra o parnasianismo, os modernistas, né? O simbolismo e o parnasianismo. C. A negação do passado e o uso das palavras em liberdade. Vamos guardar. A negação do passado. O Marinetti negava o passado? Sim. Né? Ele pregava o uso das palavras em liberdade. Lembra daquele livro que o Carrá lançou, dizendo uma estética de guerra e palavras em liberdade? Pois é. Então, vamos ver as outras, né? Essa C está correta, mas vamos ver as outras só para a gente entender por que elas não são a correta. D, o conceito de felicidade na vida em contato com a natureza e a fé na razão e na ciência. Não, a natureza para o Marinetti não está mencionada, né, como um espaço em relação ao qual o homem tem que ter contato. Pelo contrário, ele fala de grandes cidades, né, de estaleiro, ele fala do progresso, de uma cidade sendo transformada pelo ferro, pela indústria, etc. E o gosto pelo psicologismo na ficção e a supervalorização da natureza. Também não há supervalorização da natureza no futurismo, e os escritores brasileiros também não faziam isso, né? Então, fica bem claro que a C é a resposta correta, e eu deixo sempre no material abaixo as respostas para vocês poderem resolver sozinhos em casa, né? Lendo o material e refazendo as questões. Tá bem? Então, terminamos a aula aqui. Espero que tenha sido interessante e produtivo. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem no nosso fórum de dúvidas e avisem no grupo da disciplina que tem, né, dúvida lá, para eu me dirigir ao fórum de dúvidas no Google Classroom, tá bem? E espero vocês na próxima aula, sobre o próximo movimento de vanguarda que nós vamos estudar, que a gente vai anunciar no curso da semana, tá bem? Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de semana e um ótimo Dia das Mães amanhã, né? Que é o segundo domingo de maio. Um bom Dia das Mães para vocês. Tudo de bom. Até a próxima.